Pai do Senhor Jesus. Amém. Muito grato de estar aqui com os irmãos. Mais uma vez. Eu acho que eu estou mais aqui que na minha igreja. Meu pastor daqui a pouco vai vir aqui, viu, meu pastor? Vai, não, ele é gente boa aí, ele tem. Glória a Deus. Estou muito grato de estar aqui com os irmãos. Nesse cerimonial, na Santa Ceia do Senhor, onde a gente lembra a sua morte e ressurreição. Irmão, antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de pedir aos irmãos que, por primeiro lugar, me ajudassem em oração, em nome de Jesus, porque daqui para sábado que vem, eu tenho que arrumar uma quantia X para dar entrada em um terreno, para que assim eu possa fazer a minha casa juntamente com a minha esposa. E eu não tenho essa quantia, tem que ser daqui para sábado. Como Deus é um Deus de milagre, eu peço a oração dos irmãos. E a oração do justo pode muito ser feita. Então, nessa semana, não esqueça de mim, não. Quando você esqueceu o meu nome, você lembra aquele pastor da gravatinha. Você lembra? Eu e Bruno. Eu e Bruno e nosso amigo Renato. Cadê Renato? Se escondeu já. Renato, você está bonito, viu? Fica de pé aí, Renato, nosso irmão, por favor. Não me Jesus. Olha essa aí, meu Deus do céu. São lindos, viu? Que Deus abençoe os irmãos, o nosso pastor Deus, seu esposo, todos vocês que aqui eu me sinto tão bem, me sinto em casa. Por isso, até se o pastor Deus convidar, eu venho, viu? De vez em quando eu chego por aqui de surpresa. É melhor estar cultuando do que estar em casa sem fazer nada. Então, sem perder tempo, eu gostaria também de já abrir a nossa Bíblia no segundo livro mais antigo da Bíblia Sagrada, aonde foi estabelecida a primeira ceia. Todo mundo sabe, né? Onde foi estabelecida a primeira ceia do Senhor. Você não sabe dele? A ceia, gente, todo mundo sabe, pelo amor de Deus. Onde foi estabelecida a primeira ceia do Senhor, é o segundo livro mais antigo da Bíblia. Quem é que sabe? Diga aí, em nome de Jesus. Oi? Pelo amor de Deus. Primeira ceia do Senhor, primeiro cerimonial, está instituído no livro de Gênesis. Gênesis é o segundo livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Não dois. Tem uns questionamentos, tem outros aí, mas hoje você vai saber aonde esse primeiro cerimonial, onde eu vou entrar para desvendar o mistério de um personagem que eu tenho certeza que muitos nunca ouviram falar. Alguns sim, outros não. Está em Gênesis capítulo 14 e o versículo de número 18. Gênesis, no hebraico significa Bereshit, capítulo de número 14, o 14, e o verso 18. O verso 18. Todos acharam? Diga amém. Sim, sem esquecendo. Aí eu pedi para o pastor Adelso vender uns DVDs meus para me ajudar com essa quantia. Tem 8 DVDs só ainda para vender. Se você puder me ajudar, custa R$10. Está ali com o nosso amigo Renato, Tiago também está bonito hoje, você sabe. Procure ele, me ajude, em nome de Jesus. Vamos ao que interessa. Os irmãos sabem que eu falo muito, mas hoje eu vou ser bem objetivo e vou passar da hora, em nome de Jesus. Gênesis 14 e o verso 18. Todos acharam que foi? E escrito está assim: e Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Altíssimo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, justo e eterno Pai, Senhor, na tua presença entramos na parte mais importante do culto que prestamos a ti, que é a hora da tua poderosa e infalível palavra. E oro porque reconheço diante da tua igreja a minha pequenez, Senhor. E se o teu Espírito não me usar, não me guiar pelas veredas da revelação, para transmitir aquilo que eu e a tua igreja necessitam ouvir, nada flui, nada acontece, nada dá certo. Mas peço ao teu Espírito que me use nesta noite, para que através da minha pessoa nós venhamos, Senhor, se aprofundar nas Escrituras e aprender mais de ti, e que aqui haja libertação, transformação, salvação, prodígios e maravilhas. Tudo isso vai ocorrer no nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome. Digo amém? Amém. Você só pode sentar, senão glória a Deus. Amém? Eu estava dizendo ao nosso pastor Adelson dele, e essa é a hora que eu fico mais nervoso, né? Aí ele lembrou, teve outro momento que eu fiquei mais nervoso, foi quando eu fui me casar, né, irmão? Foi minhas pernas, eu parava de casa. E o pastor observando, pense no nervosismo que dá. É quando a gente vai ministrar para o povo de Deus. Eu fico muito nervoso, mas depois passa, depois eu me sinto em casa. E é bom, dizem alguns professores e alguns homens e mulheres que nos ensinam do seminário, ele diz que isso é bom, que é quando a gente reconhece que é total dependente de Deus e sente o peso da responsabilidade de transmitir uma boa palavra, uma verdadeira palavra, uma verdadeira instrução, uma verdadeira revelação. Irmão, hoje é um dia especial. Hoje é um dia onde você deve, não por religiosidade, mas hoje é um dia que você deve botar a sua melhor roupa. Hoje é um dia que você deve dar tudo de melhor para o seu Deus, inclusive o seu dízimo e a sua oferta. Hoje é um dia onde nós devemos se reunir, primeiro, para agradecer, e segundo, agradecer, consagrar e santificar, para poder participar deste ato cerimonial, onde nós celebramos o corpo e o sangue de Cristo, que celebra o Novo Testamento, a Nova Aliança. Porém, muitos não conhecem que essa liturgia e esse cerimonial não começou a partir de Cristo, não começou com Ele, não foi Ele que instituiu esta cerimônia. Esta cerimônia é uma cerimônia instituída por Deus e praticada por várias religiões pagãs, até dentro da Umbanda, da Quimbanda, da feitiçaria, do voodoo, da macumba, da magia negra, tanto do primeiro escalão, do segundo, do terceiro, fazem essas práticas. Isso é um costume muito antigo. Qual o costume antigo? Não especificamente do pão e do vinho, mas de materiais e de comidas que são consagradas às entidades, às divindades que eles consideram Deus, e verdadeiramente consagrada ao verdadeiro Deus, que é o nosso Cristo Jesus. Existe um costume antigo que eles acreditam, e é verdade, e nós acreditamos também, que a matéria, tanto material como a matéria, o corpo, a divindade ou a entidade, ela tem o poder de habitar tanto na matéria como no material. Isso é até o conceito de santidade, porque o conceito de santidade ou
santo significa o quê? Simplesmente separado. Tudo que você separa e consagra a Deus, e ele recebe como separação e consagração, ele toma posse, e ali ele se manifesta através do seu poder, de várias formas. Nós sabemos que este lugar Deus não habita, mas ele se manifesta aqui dentro. Por quê? Porque é um lugar santo. Que é santo? Separado para prestarmos o nosso culto a ele. É simples. Então, por esse lugar ser separado e esses utensílios ser separados para nos acomodar e para juntos ou nos dar apoio para nós cultuarmos a Deus, Deus preserva e guarda este lugar. Porque aqui dentro não acontece orgias, não acontece obras satânicas. Eu não sei se eu disse aqui, eu fui lá no pastor Dinho. A minha mãe, ela serve a uma entidade. Eu não vou citar o nome, não tem aqui embaixo. Ela serve a uma entidade e tudo dela ela consagra a essa entidade. Tudo, corrente, brinco, carro, cabelo, tudo. Relógio, tudo. E antigamente, quando eu era afastado dos caminhos do Senhor, e era bem tronchão mesmo na presença de Deus, quando eu saía para tomar uns quissuquezinhos, aí eu gostava de pegar umas correntes que ela tinha de prata e um relógio que ela tinha para arrancar ouro. Eu gostava dessas coisas. E eu pegava escondido dela, botava, me periquitava e saía. Quando ela chegava no quarto dela, agora a primeira coisa que ela ia fazer era procurar pelo utensílio dela, que ela sabia o filho que tinha. Então, quando ela ia procurar, cadê Juninho? Juninho saía, ela disse, eu vou logo lá no quarto. Quando via, ela ia procurar, ela ligava para mim, desesperada, dizendo, você pegou tal corrente, ele está aqui comigo. Ele disse, ela disse, tire. Por quê? Porque é calçada. Calçada significa consagrada, separado, dada àquela entidade. Se tire, você está fazendo o quê? Eu estou tomando muito. Ela disse, piorou. Tire, porque ela vai ter legalidade sobre você. E aí a entidade dizia a ela, mas é forte para tudo. Aí a entidade dizia a ela que ela protegia a gente. Mas só que quando usava, porque era consagrada a ela, só para ela usar, ela tinha a poderia fazer o mal. Ela ligava, dito que ela vai ter legalidade sobre você e você depende. Pode acontecer alguma coisa. Calma que a gente vai chegar lá, tá? Aí eu pegava e disse, vou tirar nada. Eu era bravo e só maceta. Mas rapaz, eu vou tirar nada, não acredito nesse negócio, rapaz. Eu sei que existe, mas ele tem poder sobre mim, não. Eu creio nele. É lógico que o poder de tirar a vida para o anjo da morte chegar e tirar a vida de alguém, Deus tem que permitir, seja ele ímpio, separado para a honra e louvor de Deus, ou seja ele crente ou não, para ele tirar uma vida, mesmo em cima ao diabo. Para ele tragar uma vida, Deus tem que permitir. Ele tem que pedir autorização a Deus. Essa vida serve a ele, mas sobre a vida em si, ele não tem poder. Ele não tem domínio. O domínio e o poder, ou todo o poder, todo o domínio foi dado a Yeshua Cristo. Depois da sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que todo o poder sobre céus e terra foi dado a ele. Então ele é quem manda, ele é quem comanda. O diabo é capacho. Nem os que servem a ele tem que tomar domínio, tem que pedir permissão ao Criador, não da vida. Aí eu dizia essas coisas, eu era afastado, eu sabia, mas só que quando a gente abre brecha, o diabo ele entra. E eu não abri uma brecha, eu abria 3 janelas e 5 portas. Para ele, se faltasse canto para ele entrar, tinha até de sobra. Aí ela vinha, ela ia até meu encontro, tirava.
você entender o conceito de santidade e separação para eu poder ministrar sobre a Santa Ceia. O que ocorre? Eu chamo a Santa Ceia como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você lê em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ver a ceia, o pão é o corpo e o sangue é o vinho, não é isso? Você já viu Cristo fazer mal a alguém? Nele não tem nem mal, mas está lá escrito: se você comer ou participar indignamente, ele vai fazer mal. Vai ou não vai? Como é que a gente vai entender isso? E ele ainda afirma: por isso que há entre vós, no meio de vocês, 3 classes de pessoas: fraca, doente e outra que dorme. Por que essas 3 classes existem? Porque participa de coisas, adquire coisas, traz coisas para a sua vida, sem o conhecimento. Sem conhecimento é a única arma que pode me matar e matar. Olha o que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você vai entender agora? Cristo existiu depois da fundação do mundo ou antes do mundo? Antes de tudo, ele já existia. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, está escrito que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido crucificado. Isso também tem uma discussão sobre traduções. E não tem condição de uma pessoa ser crucificada sem antes ela ser materializada. Mas só que pela lógica, é lógico. Mas quem vive pela fé acredita no que está escrito. Glória para quem? Amém. Amém? Amém. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Mas diz que a baleia engoliu ele. Baleia porque é o único mamífero que a gente conhece, que é o maior peixe que existe no mar. A gente acha como baleia, mas ninguém sabe qual era o animal. Poderia existir outros, mas vamos dizer que é a baleia, porque é o maior que existe, ou que chegou no nosso conhecimento. E nenhum ser humano sobrevive lá dentro. No ventre de um peixe, ninguém sobrevive, passou 3 dias. O original diz que ele morre e ressuscita ao 3º dia. Mas a Bíblia diz que ele conseguiu, ficou vivo 3 dias. É impossível na medicina, mas se está escrito, eu acredito, porque o meu Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Quando eu acredito no que está escrito, eu rasgo um bocado de página e deixo para lá. Acredito só no que eu quero. O que é que acontece que eu estou querendo dizer para você entender? A única coisa que prejudica o homem é quando ele adquire conhecimento fora de hora, sem mérito. Por exemplo, esses pregadores que estão surgindo por aí, não estou falando de nenhum não, longe de mim, mas esses pregadores que estão surgindo por aí, que passam a noite, o dia, a tarde, copiando pregadores, adquirindo um conhecimento desordenado. E um conhecimento desordenado, ele tanto pode transformar numa arma para Deus e fazer o bem para as pessoas, como ele pode transformar em uma arma para fazer mal para as pessoas. O conhecimento sem a direção verdadeira, sem a interpretação verdadeira, sem o acompanhamento e ensinamento de pessoas que sabem o que está falando e o que está dizendo, ele traz a morte, ele traz fraqueza, ele traz doença, ele traz para o meio de nós. Ele não forma discípulos, ele forma juízes. E Deus não precisa mais de juízes, ele já instituiu.
Em Atos diz que Cristo, Deus instituiu Jesus, juiz de vivos e de mortos. Você vai entender. Quando Deus criou o Ganete, o jardim do Éden, que foi que ele disse para o primeiro Adão? Ele botou uma árvore lá. E essa árvore, dizem os sábios, que é a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore da vida, significa a Torá, materializada, porque antes da fundação do mundo a Torá também já existia. Vou provar para você, para poder chegar no versículo que a gente lê. Já que Deus diz a Adão e a Eva: essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal não fazia parte, esse fruto do bem e do mal, não fazia parte da natureza do homem, do primeiro homem que Deus criou. Deus criou o homem, botou no Ganete, no paraíso, botou a árvore do conhecimento do bem e do mal fora do homem. Fora do homem, e deu uma ordem para ele: não coma deste fruto. Para você adquirir este fruto, você precisa de um tempo, porque se você se alimentar dele ou comer dele fora de tempo, você vai morrer. O que foi que eu falei? Um conhecimento, era área de conhecimento do bem e do mal, o homem ia ficar sábio, mas um conhecimento desordenado, fora de tempo e fora de hora, sem um acompanhamento, sem mérito, ele traz morte. E no original está escrito assim, no original hebraico, está escrito assim: ó, se tu comer deste fruto, morrendo, morrerás. Tua morte física e espiritual. Ele disse: se tu adquirir esse conhecimento, sem mérito, sem acompanhamento, desordenadamente, tu vais sofrer tua morte, tanto a física e a espiritual. Para a pessoa morrer fisicamente, só tem uma morte que eu acho bonita, que é a morte quando uma pessoa morre dormindo. Dormindo junto com a parte. Mas a maioria é acidente, é infarto, é uma dor terrível, infarto fulminante. É pela dor que a pessoa morre, uma dor tão grande, mas não sei o que morreu. Aí o que é que o diabo faz? Usa a serpente. O que é que ele faz? Vai lá e diz: ela é matar o homem. Mesmo assim, o líder diz: não coma agora não. Aí chega outro envenenado, vai ao lugar da serpente. Aí chega para o liderado e diz: teu líder disse que é aquele pastorzinho da gravação disse que é tudo. Ele não era para tu adquirir esses conhecimento, não, é conversa mesmo. Não é bem assim, não. Sabe por quê? Ele está com medo de tu ficar igual a ele. Vai da conversa dessa. Quando o líder seu lhe der uma ordem, só se ele disser assim para você: mate, que Deus vai lhe abençoar. Aí é contra o mandamento, porque não matarás. Mas se for contra o mandamento, você deve obedecer. Se for um conselho, se for um toque, descanse, acata. Foi o teu líder. Deus preparou ele para liderar você. Deus é o único líder de Adão e Eva. O que é que a serpente disse? O que foi que ele disse? Ele disse para a gente não comer e nem tocar. Eu ouvi uma pregação do Cláudio Duarte que a mulher já, aí ela já falava demais, já identificou. E Deus disse para ela não tocar, só não comer. Aí está escrito: ele disse: mas nem comer, nem tocar, nem tocar. Aquele rapaz é tocar. Aí ela disse: nem tocar, nem comer. Essa pensei: não. Sabe por que ele quer que você coma? Porque no dia que você comer, você vai ficar igual a ele. Você vai ficar sabendo de tudo.
vai ficar conhecendo, discernindo tudo, você vai ser inteligente como Deus, você vai ser perfeito. Se a serpente quisesse que ela fosse igual a Deus, ela não tinha funcionado Eva para comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tinha logo mostrado a árvore da vida. Porque se Eva e Adão comessem a árvore da vida, eles iam estar vivos até hoje. Até hoje. Porque ali eles ficavam imortais. Mas a serpente influenciou a outra. Por quê? O conhecimento sem mérito, adquiridos desordenadamente, fora de hora, ele pode lhe prejudicar e até lhe matar, tanto fisicamente como espiritualmente. Quantas pessoas doentes tem no nosso país que buscam um conhecimento para não se tornar discípulo, não ficar uma pessoa santa? Santo no hebraico ele tem dois significados: separado e influenciado. Ou seja, você tem que ser santo, separado, para influenciar pessoas a servir o mesmo Deus que você serve. Não existe uma santidade isolada, uma santidade da pessoa que diz: não, eu vou ficar dentro da minha casa, eu só posso ficar nesse ministério isolado, não influencia ninguém, não tem contato com ninguém no mundo, não sai para evangelizar, não sai para nada, ninguém entra na igreja dele, nem ele não vai para a igreja dos outros, ele é separado. Está errado. Veja se Jesus ficou preso só em uma sinagoga. Vê o que Jesus fez. É possível a gente ser santo e influenciar o mundo. Até a história é influenciada pela santidade, a separação e a influência de Cristo. Que tudo que é taxado na história tem assim, ano 1500 não sei quanto, depois de Cristo e antes de Cristo. Só sabe o que é data antes e depois. Até a própria história afirma que Cristo existiu e mudou a história. Aleluia! A gente vai chegar lá. Vou dar uma olhada na benção. Então o que é que acontece? Eva vai, pega o fruto, come e contribui com o seu cônjuge, seu esposo. Diz: vamos consumir. A fruta é boa. Quando come, fora de tempo, fora de hora, desordenadamente, debaixo de uma desobediência, automaticamente um começa a reparar e consegue enxergar a nudez do outro. Quer ver quando a gente se torna juiz? Quando a gente estuda a Bíblia, ou vai para a teologia, deixa a teologia penetrar e fazer parte da nossa natureza. A pessoa fica herege, fica crua, só acredita na lógica e começa a reparar os erros dos outros. Quando eles adquiriram conhecimento sem fora de hora, que foi que eles conseguiram enxergar automaticamente? Adão e Eva eram ser de luz. Não pense que Adão era feito eu, homem assim, não, magro, franzino, não. Adão tinha uns 3 metros de altura. E eu vou lhe provar. Todo ser que Deus criou foi despido, sem roupa. Qual era a roupa de Adão? Qual era a roupa de Adão? Como? Não, fale alto, com fé. Quem hoje jantou aqui? Fala, diga como é. Não diga qual era as vestes que Adão era de honra. Oi? Fala. Sem vergonha. Adão era um ser de luz. A luz do eterno, a glória de Deus. Ele cobria Adão. Isso é só para quem tem um nível de espiritualidade muito grande. Nós sabemos que a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus. Se vê, pode. Por quê? Por causa da sua glória, do seu poder. Moisés viu as costas do Eterno. E ninguém conseguiu olhar para o rosto de Moisés. Por quê? A luz que saiu do rosto dele é muito forte. Moisés alcançou um nível de espiritualidade
aproximadamente a que Adão tinha. Porque Deus descia no Ganede, no jardim do Éden, e passeava com Adão, e conversava com Adão face a face. Que a espiritualidade de Adão, a luz dele, dava para ele olhar para Deus e não ser fulminado. Quando ele desobedece, pega a árvore do conhecimento do bem e do mal, internaliza sobre a natureza que Deus não criou, dentro dele, criou fora dele, a luz que ele tinha, a intimidade que ele tinha, a santidade que ele tinha, que era a separação, a consagração. A luz apaga, porque o conhecimento fora de hora, sem mérito e desordenado, ela apaga com o brilho de qualquer ser humano. Aí ela olhou para ele olhou para ele e disse: tu está doido, mulher? Tu está doido? Por que antes de ouvir? Adquiriu um conhecimento errado, agora está julgando, vendo o que não era para ver. Aí Deus vai descer a serpente lá, Batendo pau. O que é que acontece? Deus desce e pergunta: Deus não sabia onde ele está? Poxa, onde é que vocês estão? Ah, a gente ouviu o Senhor descer, sonou, ouviu o Senhor, Deus com vergonha e se escondeu. O que foi que aconteceu? Eles comeram. Quem mandou vocês comerem? A mulher que teve 10 fez no fruto e ela foi incentivada pela serpente. E agora está ele disse: você mudar todo o plano naquela hora que Adão internalizou aquele fruto dentro dele para fazer parte da natureza dele. Foi um cataclisma no mundo, na terra. Tudo mudou. Tudo. Inclusive ele. Pode ver, tem pessoas que adquirem conhecimento, ela muda para pior. E outras não, fica melhor. Fica ama mais, perdoa mais. O outro não julga mais, aponta mais. Esse lá, com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, adquiriu o conhecimento fora de ela, está se achando, tá? Alguém está passando para ele, influenciado pela serpente. Porque para um homem julgar o outro, ele tem que estar na qualidade de Cristo. Na qualidade de Cristo, nenhum ser humano chega. Nenhum. E Deus não precisa de outro Jesus, não. Só ele deu para nos resgatar. Muda tudo. Eu disse: vocês perderam o que eu tinha preparado para vocês. E agora vai ter mudança de plano. Ou como a gente costuma ouvir para plano B. Mas aqui no Paraíba vocês vão ficar. Até para vocês receberem luz, ou dar a luz, vocês vão ter que pagar um preço. Agora, para vocês voltar para cá para o paraíso, vocês vão ter que suar. Deus dá uma sentença a um, dá uma sentença a Eva, dá uma sentença a serpente, e a sentença foi: Eva, para tu dar a luz, olha a luz, olha a luz, olha a luz brotando, para tu dar a luz, as duas vai ser muito. Quando alguém gera alguém, o que é que a gente costuma dizer? Ela deu a luz. Por quê? Por quê? Você acha que surgiu esse comentário do nada? Está apoiado no princípio. Ela está multiplicando, está dando a luz a uma pessoa. Em vez da gente multiplicar e passar essa luz que a gente recebe para o outro, a gente passa um jugo. Eu vou chegar lá, vou falar dela. Se Adão, agora para tu comer, vai ter que trabalhar, querido. Fofo. Vai ter que suar.
tu trabalhar, tu come. Se tu trabalhar, tu come. Esse é ali. E a serpente, eu gosto dessa. Serpente disse: tu pensaste que ganhasse. Essa só me falar. Tu pensaste que ganhasse, não foi? Mas eu sou Deus. Sempre eu tenho um projeto para a criação. Eles erraram, eles pecaram, eles me desobedeceram. Esse era o livre-arbítrio de Adão, o poder de desobedecer a Deus. Esse era o livre-arbítrio. Eles erraram, eles pecaram. Mas só que eu tenho um plano para eles. E o plano para eles vai ser esse. Que eles agora não vão entender, não, mas daqui a pouco eles vão entender. O plano para eles vai ser esse. Vai ter outra serpente, nascido de mulher. Isso vai morder o calcanhar dele. Mas ele vai esmagar a tua cabeça. Por isso que eu gosto de Cristo. Por isso que eu, todo dia quando eu me levanto, eu respiro e digo obrigado, Jesus, por ter me adormecido e me despertado. E quando a gente dorme, é uma mini morte. Ali você está totalmente sob a proteção divina. Você nem sabe a hora que adormece, nem sabe a hora que se acorda. Mas se você botar um despertador, aí você já sabe que é mais ou menos a hora que você botou para despertar. E nesse plano, ele disse que esmagaria a serpente. Quem era que ele estava anunciando que ia vir? Jesus Cristo. E aí, Adão e Eva, eles têm o fruto. Eles brotam o fruto. Ela deu a luz. Eles brotaram o fruto do que eles comeram. Elas tiveram 2 filhos. Um chamado por Caim e outro chamado por Abel. Um era totalmente o mal e o outro era totalmente o bem. Saiu de Eva, agora materializado o que ela botou para dentro dela. Quando você vê alguém julgando, quando você vê alguém apontando, quando você vê alguém querendo matar o outro irmão, é porque ele está se alimentando da natureza de Caim. Dentro de nós, o fruto que ele botou, brotou uma árvore, meu amigo. E dentro de nós tem esse fruto. Se a gente quiser fazer o mal, a gente faz. Se a gente quiser ser ruim, a gente faz, porque eu sou testemunha disso. Eu fico arrepiado. Eu tinha uma coragem que você não queira nem sonhar. Eu tinha uma astúcia pior do que a da serpente. Eu era Caim nas mãos do capiroto, fazia mal. Aí Jesus olha para o mago lá e diz: vamos botar um fruto em tu. Tu só brota coisa ruim. Às vezes as atitudes da gente é má, mas dentro de nós temos a vontade de fazer o bem. A gente não sabe. Sabe por onde começar? Às vezes eu sei. Porque o primeiro Adão errou e adquiriu essa natureza. Mas o segundo Adão, que é Jesus,
Ele não internalizou o fruto do bem e do mal dentro dele, não. Ele deixou essa árvore fora dele. E só se alimentou do bem. Glória a Deus. Diz que na carta de João, primeira João, não é segunda João, é em uma de suas cartas, ele diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer As obras do diabo. Quando Caim e Abel nasce, dizem os historiadores que ali estava a árvore do bem e do mal, materializada, Mas separado. Caim representava o mal e Abel representava o bem. Quem foi que matou quem? O mal. Caim matou o bem. Abel foi ou não foi? Foi. Sabe o que representa isso? Agora eu vou jogar uma pulga na tua cabeça. Quando ele morre e a terra suga o sangue dele, Deus desce, mas não totalmente na terra, mas fica pelos ares que dá onde ele fica. Você vê, ele vem bem perto. Aí ele diz: Caim, o que é que tu fizesse com teu irmão? Que o sangue dele Clama dentro da terra e com o fim da terra. Oxe, sangue clamando. Sangue clamando. Sangue tem boca, tem voz. Sabe quem era que Abel representava? Jesus de Nazaré. É uma analogia. Abel não era Cristo, não. É uma comparação. Quando o sangue clama, Deus, ele vem resolver. Resolve. Dá uma marca e caiu. E ali parece que o bem, parece que o mal prevaleceu e conseguiu destruir o bem. Mas para o bem vencer, o mal sempre tem que morrer. Para o bem vencer, O mal tem que morrer. Mas como é essa luta? Como é essa vitória? o bem, ele morre. E o mal prevaleceu nesse jogo. E os anos passam. E agora que o negócio fica mais difícil. Deixa eu dizer, calma. O que é isso aqui que acontece aqui? O que é isso que acontece aqui com Abraão? Surge alguém misterioso chamado Melquisedeque. Num ato de agradecimento, ele entra no meio e Abraão, que os reis de Sodoma e Gomorra estão agradecendo a Abraão, que Abraão lutou contra alguns povos e prevaleceu, venceu, resgatou Ló. E nesse meio tempo de agradecimento chega Melquisedeque. Melquisedeque, quando chega, ele é rei de Salém. Trouxe para o meu. E este era sacerdote do Altíssimo. Olha, tem coisas que eu leio que eu fico encucado. Por quê? O sacerdote só existiu, meu. No Êxodo. Quando as tribos se misturam e passam a idolatrar o bezerro de ouro, a única que não se mistura é a tribo de Levi. Então Deus dá o resultado
recompensa, o galardão, a sua paga. Eu digo você sacerdote. Porque na época todo levita era sacerdote, todo sacerdote era levita. O que é que acontece? Como é que esse rapaz aqui é sacerdote? O sacerdócio veio existir, meu irmão, muitos anos, mas depois de uns 300 anos. Como era que existia o sacerdócio? Se não existia a lei, se não existia a Torá, que a Torá só foi dada 500 anos depois a Moisés no Monte Sinai. No Monte Sinai. E agora? Olha o que acontece. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vem brotando e nasce um homem chamado Sete. Sete significa que o povo voltou a invocar a Deus. E Melquisedeque não é um nome, Melquisedeque é um título dado a uma ordem. Que ordem era essa? Melquisedeque, ele, além de ser sacerdote e rei de Salém, significa rei da plenitude, ele pertencia à ordem de Sete. A ordem de Sete era a única ordem que era sacerdote, uma ordem sacerdotal, que anunciava as leis de Deus. A Torá não significa lei, significa instrução, ensino. Passava para a humanidade, porque a tribo de Levi, aonde pouca gente só conhece que é dali que começou o sacerdócio, ela era sacerdócio só para o povo judeu. Se a gente fosse depender para ser sacerdote da tribo de Levi, hoje ninguém era mais sacerdote, não existe ninguém da tribo de Levi, não existe. Nem Jesus era sacerdote. Se fosse depender da tribo de Levi, porque Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Eudá, da tribo de Judá. Por isso que era taxado como um leão da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá. Shaul Rachali era da tribo de Benjamim. Olha para aí. Se você não tiver um conhecimento aprofundado, o que aconteceu? Essa linhagem de Sete, ela foi uma das linhagens que nasceu com esse conhecimento e com inclinação para o bem. E através de invocar a Deus, quem invocar a Deus, tornar Deus presente no meio da reunião. Aqui, a gente não cultua, a gente não invoca, ele desce. Por isso que ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio, que ele está reunido, invocando, adorando, ele vem. E através de nós ele se manifesta. Por que eu sei disso? Vê como as coisas se encaixam, se você tiver um pouco de conhecimento. Quando Deus anunciou o dilúvio, o que é que Deus diz para Noé fazer? Separe animal puro e impuro. Se a Torá, que é o que separa a impureza da pureza, não existisse, como é que Noé ia saber o que é animal impuro e puro? E quem era Noé? Um pertencente desse sacerdócio. Noé era um pertencente desse sacerdócio que anunciava Deus e o seu segundo plano à humanidade, porque a tribo de Levi era só para o povo de Deus, e esse sacerdócio, essa ordem de Melquisedeque, fazia o povo sacerdote para as nações, para todos que quisessem servir ao Eterno, ao nosso Deus. Por que eu sei disso? Que Noé, pregado, passou
passou mais de 100 anos para ele fazer a arca. E ele, construindo a arca, e ele pregou ele. Onde é que está escrito isso? Nas cartas de Pedro. Eu não sei se é na primeira carta ou na segunda, eu não me recordo, mas está em uma delas. Mas é no capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler. Vamos rápido, rápido, porque esse tempo não ajuda. Aleluia. Para você entender e para você participar da ceia. Cadê, gente? Jesus, me ajuda. Eu acho que é 2 Pedro. 2 Pedro 2,5, né? Não abre não. Escuta, porque senão vai demorar muito. Olha o que diz. 2 Pedro 2,5. Vamos ler o 4 que é assim. Porque se Deus não perdoou os anos de pecado, ele até os anos, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Verso 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, dos que não quiseram se dobrar a fazer parte dessa linhagem, entrar na arca, foi engolido pelo dilúvio. Como era que não é pregado? Porque essa ordem, ela se reunia para falar de Deus, era oralmente, era um contato totalmente estranho com o Kadosh Baruch, o nosso Deus, o Santo bendito, que Deus descia em revelação e dizia tudo. E eles passaram aqui e o povo ia crescendo. E naquela época, só Noé e 7 pessoas foram poupadas. Ali tem um número: 7 pessoas. Que número é esse? O número da perfeição. E com Noé, 8 pessoas. Sabe qual é o número 8? É o número de Yeshua, de Deus. Eu demoraria muito tempo para explicar para você o número 8, mas no decorrer eu posso até dar uma pincelada. O que acontece? Depois Noé vai, volta e sai dessa linhagem. Forma-se esse conhecido rei de Salém, rei da plenitude, Melquisedeque. Melquisedeque era o último desta linhagem. E esta linhagem dava o poder de passar o sacerdócio para uma pessoa escolhida por Deus, de confiança de Deus, para anunciar um projeto que Cristo tinha dito a serpente e prometido à humanidade que iria resgatar. Sabe por que Abraão é conhecido como pai na fé, meu irmão? Você vai saber hoje. Olha o que chegou ele de Salém. Chega lá naquele episódio, traz pão e vinho. Já era costume no meio deles. E Abraão Ravino, já sabia disso. E ele era o último da sua linhagem. O que é que ele faz? Pega o pão e o vinho. O que é que o pão representa? O corpo de Cristo. Você demora muito a responder. O vinho, o sangue. Ou seja, o pão e o vinho anuncia a nova aliança, o novo testamento. Sim ou não? Sim, lógico. O que era que Melquisedeque estava passando para Abraão. Está vendo esse pão aqui? Representa o corpo de Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: cadê ele? Ele ainda não veio dele, ele ainda não desceu. Ele já existe. Ele já existe. Mas ele não desceu ainda não. Mas ele vai descer. E como é essa história? Não entenda, não queira muita coisa não. Você é conhecido, vai ser conhecido como pai na fé. Acredite nesse projeto da palavra, você acredite. Porque fé diz que acreditar sem ver. Fé é acreditar sem ver. Sabe o que Abraão estava dizendo? Ele é o primeiro Melquisedeque que passa. Ele assume o sacerdote e a responsabilidade de anunciar à nação o Deus resgatador. Porque Deus muda o nome de Abraão, de Abraão para
Avram para Avram. Ele não muda totalmente, ele acrescenta uma letra, muda o sentido. Ou seja, pai de nações ou pai de multidão. Não é isso? É. Tem até um louvor que diz isso, se eu não me engano, é de Fernandinho. Que diz isso, ser pai de multidão das nações. Oxi! Vem cá comigo. Quem é pai? É Deus ou é Abraão? Hein? É Deus ou é Abraão? Deus. Mas ele é nosso pai. Pai da fé. Pai de uma linhagem. Você vai entender. Pai de uma linhagem que dá direito de todo ser humano ser abraçado por essa linhagem, seja ele das 12 tribos de Israel, ou seja ele de outras tribos. O que é que ocorre aqui? Ele traz e passa a responsabilidade. Isso daqui é uma liturgia, isso é um cerimonial, isso não é uma refeição. Se tu está com fome, tu come em casa. É o que Paulo diz, ele vai chegar lá. Isso aqui é uma liturgia, um cerimonial. Esse corpo aqui representa o Filho de Deus que vai ser crucificado ainda. E esse sangue é o sangue vai verter na cruz para purificar o povo do pecado. Então você vai ter que se alimentar dele todas as vezes que a gente se reunir. Isso já era antigo, porque o pão e o vinho não representa só o corpo e o sangue de Cristo, representa um projeto resgatador de Deus através de Cristo Jesus para a humanidade. O que é que acontece? Você se lembra pelos princípios, a corrente, a entidade era consagrada e o poder dela, e até ela pode se manifestar através dessas matérias, porque nós somos matéria, você sabe, né? Nós somos material. Nós somos matéria-prima, meu irmão, tirada do chão. Toca aí no teu irmão, vê se tu acha barro nele. Se tiver, ele não tomou banho. Vê se ele tem terra aí nele, vê? Mas só que a matéria-prima está dentro de mim, dentro de você, tem terra assim. Aqui. Está vendo matéria-prima aqui? Só aqui. Mas nessa cadeira, tu está vendo? Tem matéria-prima. Quando Abraão come deste pão, participa deste vinho, a fé dele era tão grande. E era o que ele estava dizendo. Ele estava internalizando o projeto de Deus dentro dele, para fazer participação da sua natureza. Por quê? Cristo ainda não tinha sido materializado. Do mesmo jeito que o primeiro Adão pegou a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e botou para dentro dele, Abraão já acreditava em Cristo e participava do momento resgatador antes dele se materializar. Por que Abraão fazia isso? Porque o projeto de Deus em resgatar o ser humano e livrá-lo da morte, tanto física como espiritual, está em Cristo Jesus. O que é que ocorre? Ele passa esse sacerdócio para Abraão, que Abraão agora vira pai de muita gente que não tinha direito, se não fosse pela tribo de Levi ou pelo povo judeu, de servir a Cristo. E os anos passam, muitos anos, e Yeshua agora nasce, no ventre de Maria, nasce crescendo. Ele está andando pelas ruas. O projeto que antes ainda não tinha sido materializado, agora está materializado. E Jesus Cristo, ele é sacerdote, sumo sacerdote,
justamente por causa desta linhagem. E Cristo é o sacerdote eterno. Sacerdote eterno. A tribo de Levi só levava o pecado do seu povo. E o pecado da humanidade, quem tinha que levar era o sacerdote que morreu pelo mundo. Jesus Cristo, nosso Deus. Ele está andando. E quem estudava a Torá, todo mundo naquela época, a maioria dos que andavam na rua, só era que Cristo, que o Mashiach, o Yeshua chegou. Todos queriam ver ele. Todos queriam estar perto dele para ver como ele era. Porque criou-se uma imaginação de rei, poder dele, como ele ia ser manifestado. E ele foi manifestado. Abraão já cria antes dele se manifestar. Presta atenção para a gente entender. Vai ficar bom. Daqui a uns 3 minutos fica bom. O que é que acontece? Jesus está andando. Aí lá em Lucas, o próprio Cristo, ele afirma isso que eu acabei de pregar para você, que é um conhecimento nato. Tenho certeza que você nunca ouviu. Mas daqui por uns tempos você vai ouvir. E Cristo vai trazer o conhecimento verdadeiro para ver o seu povo. Antes de Jesus voltar, ele vai organizar muita coisa na terra. Muita coisa na terra. Muita coisa. Muita coisa. Jesus está andando com a multidão. Quando ele chega em determinado local, tinha um homem que estudava ele, que sabia dessa história de Abraão, que acreditava nesse sacerdócio, que acreditava que ele era o sacerdote e dava a posição e uma chance a qualquer ser humano. Quando ele está andando pelo meio da rua, o homem corre, sobe em cima de uma árvore, porque era pequeno e não conseguia ver. Aí ele sobe em cima de uma árvore e consegue avistar a Cristo. Quando ele avista Cristo, Cristo avista ele. Porque quando o intuito do homem é subir para ver Cristo, aí ele manda a gente descer e aparece. É isso que João o Batista diz: que eu diminua e que o Senhor apareça. Quando a gente quer subir em conhecimento para que Cristo venha aparecer, aí ele se manifesta. Quando Zaqueu, capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, sobe na árvore, que é Cristo avistando ele, diz a ele: desça daí depressa, porque hoje a salvação veio à tua casa. Aí agora ele fala para o discípulo: porque esse daí que vocês estão vendo também é filho de Abraão. Ele é fruto do sacerdote que dá direito a qualquer ser humano a entrar e ter parte comigo. Por que ele olha para Zaqueu e diz: você agora é filho do meu pai? Ele diz: filho de Abraão. Por quê? Zaqueu tinha fé igual a de Abraão. Ele olhou para Cristo, nem tinha total certeza que era ele, mas pelas escrituras, de onde ele tinha vindo, de onde ele tinha nascido, pelas suas vestes, eu já vou parar. Ele iguala a fé com Abraão e diz: eu quero ter conhecido. Quando ele desce, ele nem espera Jesus falar, para você ver como ele sabia da lei. Quem defraudasse alguém justamente tinha que devolver 4 vezes mais do que roubou. Ele, conhecedor da lei, estudante da Torá, mas nenhum sacerdócio de Abraão que dava direito a toda a humanidade se tornar sacerdócio, porque se ele, o publicano, não podia ser da tribo de nenhuma das 12 tribos, nem de nenhuma sinagoga. Ele tinha que fazer parte desse sacerdócio para poder Cristo justificar ele. Você sabia que para muitos judeus, se você disser que a gente é filho do Eterno, ele vai rir da nossa cara, porque ele não acredita. Mas através de Cristo, nós também somos sacerdócio real.
propriedade exclusiva. Foi através dessa linhagem que ocorre. Zaqueu, entendedor da lei, estudante, não da sinagoga, mas do sacerdócio fora, que dá direito aos seres humanos, que são pecadores para um, que não tem valor para outro, A se tornar um homem e andar com Jesus. eu sou dessa linhagem. Ele disse: eu tenho roubado alguém, deixa eu logo dizer, que eu roubei muita gente, mas se eu tenho roubado alguém, sou rico, eu roubei muito, Eu restituo 4 vezes mais. Aí ele diz, tá certo. Vem com a gente. aí vai embora, passa-se. Zaqueu agora é essa linhagem, porque Cristo foi crucificado pelo próprio povo. Porque através de resgate dessas pessoas, eles não acreditavam que Cristo era o Cristo. E nem acreditava que ele era o sumo sacerdote que entrou no santo dos santos celestial com a nossa oferta, com nossos pecados, como oferta, sacrifício vivo. Eu vou lhe dizer um negócio, até hoje, o sangue de Cristo, no santo dos santos celestial, o sangue dele jorra. E hoje, Ele está jorrando aqui na vida de mim e do sul. Você não está vendo, é como Abraão. Por isso que Abraão foi achado pai da fé, porque ele acreditou sem nunca ter ouvido nada, visto nada. Aí o povo criticava Cristo por causa disso. Jesus vai andando, e antes dele morrer, ele faz essa cerimônia, esta celebração, que não é uma refeição, mas para muitos era uma refeição, motivo até de embriaguez. Eu vou terminar agora. E ele pegando o pão, ele faz o kiddush. Kiddush é a ceia do Senhor, Santa Ceia, do hebraico. No grego se chama Eucaristia. E Eucaristia, Kiddush, significa santificação, consagração, influência e ações de graça. É um favor merecido. Você vai entender tudo que eu quis falar, onde eu quis chegar. Passa. Ele pega o pão, diz: esse pão é o meu, e a partir de por comer e beber. Este cálice é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento. Este vinho é o meu sangue. Tem gente que tem uma fé até meio desturbar. Eu não quero ferir doutrina de ninguém, mas quando a gente internaliza isso dentro de nós, isso não se torna o sangue de Cristo de verdade, e nem o corpo de Deus de verdade. Ele é um símbolo que é consagrado, separado para essa ocasião, e o poder de Cristo você internaliza dentro de você. Então esse pão e esse suco, a partir do momento que você come, ele tem poder para lhe curar, tanto materialmente, fisicamente e espiritualmente. E por que ele faz mal? A gente vai chegar. Aí o que ocorre? Ele pega e diz tudo aquilo, faz aquele cerimonial e desce. É a parte, pelo negócio todo, tem todo o ritual. Ele é morto e passa-se um tempo. Shaul Acharia chega na igreja de Coríntios, capítulo 11. Você lê depois tudinho. E ele sai relaxando: eu não louvo vocês, porque o que era que estava acontecendo no meio do povo? Divisão, dissensão. Um dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Paulo. Ninguém era de Apolo, ninguém era de Paulo, todo mundo era de Cristo. Um dizia que era melhor porque era discípulo de Shaul, outro dizia que era melhor porque era discípulo de Apolo, outro dizia que era isso, outro dizia que era aquilo. Nisso se tornou a divisão
uma dissensão, um querendo ser melhor do que o outro, um julgando o outro, uma briga. Aí Paulo chega para anunciar e diz para o povo: dessa forma que vocês estão fazendo, dessa forma que vocês estão vivendo, dessa forma que vocês estão andando, dessa forma que vocês estão se comportando, não existe louvor, não existe glorificação do nome de Yeshua. Porque uns comem à frente, outros comem demais, outros se embriagam. Porque eles sabiam dessa liturgia e achavam que quanto mais bebesse, quanto mais a vida de Cristo estava entrando. Quanto mais ele comesse pastor, esse pão é santo, começa a parar, pão de vinho, daqui a pouco está todo bêbado, nem sabia desmarcar, perdeu o senso e acabou. Aí Paulo chega e diz: não é assim. O que eu passei para vocês, eu aprendi de Cristo. E ele explica tudo aquilo que você sabe, para eu chegar ao que eu quero. E no final ele diz: por isso que há muito entre vós, fracos, doentes e que dormem. Tudo isso que eu preguei, tudo isso que eu passei para você, foi um ensinamento para vocês saberem de fato o que significa essa verdade. E porque para uns ela beneficia, ou para uns é bênção, e para outros ela se torna maldição. Porque para participar deste ato, você tem que estar incluído nos significados de santidade ou de santo. Primeiro, santo significa separado. Para você participar e isso lhe trazer bem, você tem que ser uma pessoa, um homem ou uma mulher, separada para as coisas de Deus, do mundo que Deus destruiu. Antigamente não poupou. Segunda coisa, separação de luz e eucaristia. Significa consagrado, consagração. Nesta separação, você tem que ser uma pessoa separada e consagrada. Aí é onde vem o jugo. O que é uma pessoa separada e consagrada? Você vai entender em introdução só agora. Se eu separei este lugar e consagrei ele, para quem? Para quem? Deus. Se esse lugar é separado e consagrado para Deus, quem é que se manifesta através desse lugar? Deus. Uma pessoa consagrada e separada é uma pessoa. É uma pessoa separada, consagrada, para ser totalmente usada por Deus. Para você entender, é uma pessoa, pode ser até crente, batizado, o que for, se os seus frutos são da raiz de Caim. Quais são os frutos da raiz de Caim? Se você vive matando o seu irmão, julgando o seu irmão, você acha melhor do que ela, do que ele, não participe desta célula, porque vai lhe fazer mal. Se você adquire o conhecimento e se acha melhor do que os que estão aqui, dos que louvam, e os que estão aqui se acham melhor do que os que estão aí, e os que estão aí se acham dignos de participar, e alguns que estão aqui, você acha que não é digno de
Sabe por que eu estou liberando isso? Liberando algumas palavras. Você nunca viu um pastor falar no altar? No culto não, eu estou aqui sim, esse é o culto. O altar é sim. Para ver qual é a sua reação. Você vai me julgar. Para ver qual é o fruto que você vai brotar. Segundo significado, consagrado. Se eu sou consagrado, eu tenho que ser usado por quem eu estou me consagrando. Porque eu sou uma matéria que a divindade habita em mim. E através de mim, ele se manifesta com o seu poder. Esse é o significado dessa. Quando você pega este pão e pega este suco e bota para dentro, você não é essa pessoa consagrada. Consagrada é uma pessoa separada e que frutifica tudo aquilo que Cristo frutificou. Interna nesse chão. Jesus não julgou ninguém. Ele deixou isso para o juízo final. Se você não está brotando o reino dos céus e a sua justiça, não participe deste cerimonial. Separado, consagrado e influência. As pessoas que andam no seu